Peraí, vamos começar então. A gente vai interagir, tu vai perguntar, tu vai falar alguma coisa também, vai, né? Bom. Se não só eu responder e ficar... Não, a gente vai desenvolver a conversa. Olá, gente! Estamos começando o nosso podcast de Frente com a Gi e hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui com a gente. É o Paulo Carratti, meu sogro, uma pessoa inteligente, uma pessoa que eu admiro e que entende muito sobre o nosso assunto de hoje. Então, seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Gi, pelo convite. Boa noite a todos. Eu fico muito satisfeito em estar aqui hoje com a Gi. E para quem não me conhece, eu sou o Paulo, como ela falou. Eu sou... Isso aí, se apresenta aí. Quem é você? Eu sou engenheiro civil, né? A minha profissão natural, né? Sou militar da reserva, tenho formação em Master Coach da Febracis, analista de perfil comportamental, né? Assim também como a Gi. E nós estamos aqui para bater um papo e espero que esse nosso papo seja de ajuda para as pessoas que estão aí. Nós estamos numa época muito propícia para conversar sobre o nosso assunto hoje, que é política, né? Nós estamos a 2 dias de uma eleição que vai decidir o nosso futuro, então eu acredito que esse bate-papo vai ser bem produtivo. Isso aí. É isso, é sobre isso. Então, Paulo, eu separei algumas perguntas aqui e você fica à vontade para responder, tá bom? Primeira pergunta é: por que você decidiu estar aqui hoje comigo? Assim como é a minha preocupação, creio que seja a sua também, de tocar nesse assunto, nós estamos num momento bem decisivo para a nossa nação brasileira. Nós estamos entre 2 caminhos. E eu, que já sou mais experiente do que você, um pouco mais de idade, nós estamos num momento que nunca houve na história do país. É um momento onde as propostas estão bem claras. Depois da vida brasileira, que foi um período de regime militar, nós tivemos abertura, algumas eleições, e nesse período todo, por falta de experiência do povo à época, de não ter tido eleições durante vários anos, e depois por não conhecer as propostas dos candidatos, as pautas ficaram muito parecidas. Então você escolhia aquele que parecia para você mais agradável, mas hoje não. Hoje nós temos pautas bem claras e tem pessoas que não estão percebendo isso. Então, se ligando no que essas decisões que a gente vai tomar agora no domingo, dia 2, isso pode decidir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e netos, né? E assim, o que eu percebo muito é pessoas levantando bandeira contra a pessoa que defende ali cada ideia, né? O Bolsonaro é isso, o Lula é aquilo. E não se trata deles como pessoas, se trata das atitudes que eles têm, da bandeira que eles defendem, né? Isso. Então, isso realmente é muito preocupante e por isso que a gente está aqui hoje, para poder ajudar e orientar pessoas jovens que estão em cima do muro, que, né, vão pela manada ali sem saber de fato qual é a verdadeira intenção de cada um desses candidatos por trás, né, do que vai acontecer lá na frente. E próxima pergunta: o quanto a política é importante para a nossa sociedade? Então, durante muito tempo, quando eu era jovem, eu não ligava muito para a política. Então hoje eu vejo muitos jovens que eles estão pensando alguma coisa similar a isso. Que falam assim, a política tanto faz, a gente bota qualquer um lá, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, isso não vai influenciar em nada. Só que com o tempo e sofrimento a gente descobre o seguinte, que a nossa decisão por ação ou omissão, ela influencia diretamente na nossa vida. Então, como isso influencia? Se o meu país, se eu vou no supermercado, eu acho um valor alto em algumas coisas, pode ter certeza que isso tem a ver com o governo que está no momento, né? E em relação aos jovens que você falou, os jovens têm pouca experiência, não têm uma vivência. Hoje em dia a gente está numa época de muita informação, e muita informação às vezes errada. É bom, mas às vezes é muita informação errada. Então,
os jovens não sabem exatamente, até algumas pessoas mais experientes também não sabem. Então, a gente está num momento político que política está sendo discutida, né? A gente hoje ouve falar que as pessoas conhecem os ministros do Supremo, conhecem o senador, o presidente da Câmara, e às vezes não conhecem os jogadores da seleção, porque é verdade, a política está na mesa. Então, as pessoas estão tomando consciência de que a política é fundamental para o desenvolvimento da nossa vida em sociedade. Sim. E falando sobre os jovens, eu essa noite fiz uma pesquisa, né? Comecei a refletir sobre algumas pessoas que eu sigo, Sim. sobre algumas pessoas que me seguem, e eu fiz aí um levantamento por alto das pessoas que defendem o governo PT, né? Que defendem o Lula, que são a favor de tudo isso. E olha o que eu descobri, que as pessoas, que os jovens, né? Que as pessoas mais novas, que não têm filhos e não pretendem ter filhos, são as que defendem o governo do Lula. Por quê? Essas pessoas, elas não têm, né, uma experiência de vida com uma criança, ou não pretendem ter, ou tiveram relações difíceis com a família, com o pai, com a mãe, não se relacionam bem com seus pais, ou já abortaram ou apoiam o aborto. Então, a gente consegue perceber que não dá nem para culpar essas pessoas por, eu quero votar no Lula. Não dá para culpar essas pessoas porque elas não tiveram, de fato, uma vivência de família, de vínculo, de laço, de amor, de pertencimento. Então, o que a gente pode fazer? Que mesmo que essas pessoas não queiram e não entendam que elas estão fazendo algo para o futuro, não é sobre elas apenas. É sobre uma nação, sobre uma geração que está ali vindo. Sobre os nossos filhos, os seus netos, sobre tantas pessoas, né? Isso. Então, complementando o que você falou, o que acontece? As pessoas hoje, os jovens principalmente, né, eles não têm uma pauta ainda bem definida. Até algumas pessoas com mais idade ainda não têm uma pauta definida. Então, hoje está bem claro, que eu falei no início, de que hoje nós estamos vivendo um momento ímpar, que está bem claro o que é uma agenda e outra agenda. O que a pessoa deve fazer para votar? Olhar as duas agendas e ver qual que ela se identifica. Então, por exemplo, hoje uma agenda dos partidos de esquerda, relativamente, principalmente o PT, ela fala o seguinte: é a favor da liberação das drogas. O governo de direita, representado pelo Bolsonaro, é contra a liberação das drogas, né? O governo de direita é contra o aborto, né? O PT, hoje representado pelo Lula, ele indica que, se ele fosse o governo, ele iria colocar o aborto como um caso de saúde pública. Então, assim, se além de matar uma vida, na minha opinião, né, que a gente considera a vida desde a concepção, ainda aconteceria o seguinte: daí é sobrecarregar um sistema de saúde que já é deficitário, com uma questão de uma pessoa que, por qualquer motivo, quer abortar uma vida e vai lá. E assim outras pautas, como ideologia de gênero, né? Porque a ideologia de gênero é levada pela esquerda, é o seguinte: você é contra a ideologia de gênero, então você é uma pessoa radical, é fascista, eu não sei o que mais. Só que acontece o seguinte: cada um faz o que quer da sua vida, como sexual. Só que a ideologia de gênero, do jeito que ela estava sendo feita, ela estava sendo voltada para as crianças. E a gente, né, como coach, como master coach, a gente aprende que de 0 a 12 anos, a crença da criança está sendo formada, ela não tem crença definida. Então, influenciar uma criança nessa idade é um crime, né? E assim, se uma criança de 17 anos matar alguém, ela não pode ir presa porque ela é uma criança? Isso. Por que ela pode decidir o gênero dela? Né? Não faz sentido. Não faz sentido, tem muitas coisas que não fazem sentido. Então, o que acontece? Para a pessoa decidir quem que ela quer votar, ela vê as pautas, né? Eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da liberação da droga, eu sou a favor de bandido desencarcerado, bandido é vítima da sociedade, ou o bandido tem que ser punido para exemplificar, para que os outros não façam a mesma coisa, né? Então, o sentimento de insegurança que a gente sente por aí é muito por conta disso, né? O governo do PT, através do Lula, o que ele disse? São meninos coitados que às vezes roubam um celular para poder tomar uma cervejinha. Só que eles roubam um celular que a pessoa levou um tempo para comprar e paga, e às vezes ainda dá um tiro e mata. Se a pessoa reagir, ainda morre. Quer dizer, então assim, isso não é normal. Isso está sendo normatizado. Aí você pode perguntar, mas por que está sendo tão normatizado? Porque há muito interesse por trás disso, não é
só o presidente Lula, o ex-presidente Lula que pode voltar a ser presidente, é porque tem um interesse muito grande. E lembrando que assim, não é uma decisão que a gente quer o Lula, não, é uma decisão que não vai ter volta. Depois que for decretado ali que foi aceito determinadas coisas, não tem volta. E aí a gente vai viver uma vida que só Deus sabe, né? De mal a pior. Qual a importância de fazer um voto, né? De votar, não, eu decido votar em B, não, eu decido votar em A. E qual a importância de votar em alguém ou deixar o voto nulo? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas falam assim, eu não gosto nem de um nem de outro, não vou votar em ninguém. Vou votar nulo, ou vou me abster de votar, ou nem vou votar, depois eu justifico. O que acontece? Hoje em dia não, é natural. Quando eu não me manifesto, quando eu não elejo alguém, o que acontece? Eu não posso reclamar do que vai vir no futuro, porque eu estou me abstendo do processo eleitoral. Então, como várias vezes, acho que a maioria das pessoas que votam fazem, primeiro turno, vou lá e voto naquele candidato que eu acho que tem a melhor proposta. O meu candidato não foi para o segundo turno nem ganhou, sobram 2 candidatos. Eu escolho o candidato que dos 2 ou é o melhor, na minha opinião, ou, como a gente considera, vou votar no que é menos pior. Então, eu tenho que votar, porque cada um tem a sua proposta. Nós temos um exemplo muito grande. Nós temos um ex-presidente, que foi 2 vezes presidente, que é o ex-presidente Lula, foi 2 vezes presidente, o PT ficou depois mais 2 mandatos, ou 1 mandato e meio, porque a segunda mandatária foi cassada por malversação do dinheiro público, má gestão. Então, a gente teve o exemplo do PT, 14 anos. De onde saiu o Brasil? O Brasil saiu de uma determinada faixa e foi uma das piores economias do mundo. Recessão, sem crise. Entrou um outro governo. O governo pegou uma pandemia, guerra na Europa, e mesmo assim o Brasil está saindo melhor do que a maioria dos mercados internacionais, com inflação caindo, o PIB crescendo, o produto interno bruto, ou seja, é uma comparação fácil, na minha opinião. Agora, se a gente fala assim, eu acho que eu devo dar um voto de confiança no ex-presidente, tudo bem, só que assim, vou fazer uma comparação. Se eu tive um empregado, e esse empregado tratou mal dos meus negócios, às vezes até me roubou, como ele é acusado e foi inclusive condenado, e se esse meu empregado foi condenado e depois de cumprir a sua pena, por qualquer motivo, saiu, eu vou contratar ele de novo e dar para ele o mesmo cargo que ele me roubou? Só se tu for louco, né? Só se eu for louco. Quer dizer, cada um de nós aqui, se tiver um empregado, quem trabalha, quem tem um empregado em casa, ou na sua empresa, vai contratar essa pessoa. A pessoa deu um desvio na sua empresa, você demite ela, depois você vai contratar ela de novo? Não faz Quer sentido. dizer, não faz sentido. É o que nós temos às portas. Então, mas eu não gosto de um presidente porque ele é grosso, isso e aquilo. Bom, aí é questão de cada um. Eu voto numa pessoa pelo que ela faz, né? Pelo que ela está fazendo de resultado. A gente tem 2 presidentes para comparar, os 2 são presidentes, um já foi e o outro é. Só comparar os resultados, né? E se o resultado de um deu o maior escândalo de corrupção da história, sim, e o outro, 4 anos, não teve nenhum caso de corrupção comprovado, nem teve alguma suspeita que por enquanto está infundada, então a gente não tem muita dúvida. E lembrando que assim, a gente não está aqui para defender pessoas e sim defender as causas, né? A gente não está aqui para julgar, para xingar nenhum dos dois, mas a gente precisa olhar os dados e fatos. Peraí, quais foram os resultados do Lula e quais são os resultados do Bolsonaro? A gente pesa isso, né? E eu vejo muita gente usando, porque ele não gosta de mulher, porque ele é machista, porque ele debochou de quem estava morrendo lá, enfim. Mas se a gente for olhar também para o Lula, tantas asneiras que foram ditas, sim, não dá pra gente julgar a pessoa por falas, né? Porque eu acho que todo mundo tem um tio parecido com o Lula, tem um amigo meio sem noção igual o Bolsonaro, às vezes, que fala coisas que não mede realmente. Só que independente das falas, a gente precisa saber das atitudes, dos resultados. Pô, esse cara ele falha pra caramba, mas peraí, os resultados dele? Como que tá sendo a administração dele no nosso país? Isso tudo precisa ser levado em conta, né, Paulo? Perfeito. Próxima pergunta.
quais os perigos e as ameaças do governo do PT no poder? Bom, como nós já conversamos aqui, assim, eu fico muito preocupado, porque como eu falei, nós estamos com dois caminhos. As propostas são muito diferentes. A proposta do governo de esquerda, a proposta do governo do PT, ela é muito similar com outras propostas de governos da América do Sul. A gente tem exemplo da Venezuela, do Equador, né? Tanto da Argentina, que vem pertinho da gente, que está levando para o buraco. Então, assim, o governo da esquerda, que é socialista, ele defende um mercado grande, um Estado grande, o Estado governando tudo, né? E a livre economia muito limitada ao poder do Estado, né? Só que quem produz é a livre iniciativa. O governo não produz. Quem produz é um empreendedor, é um empresário, né? Então, se a livre iniciativa for tolhida e o Estado encha, acontece aquilo. Tem recessão, controle de preços, né? Cada vez aumenta mais os impostos por conta disso. Então, esse modelo econômico que não deu certo em lugar nenhum do mundo, a esquerda está querendo implementar aqui no Brasil. Então, eu fico muito preocupado, porque no primeiro e segundo mandato do PT, terceiro e quarto, eles ainda tinham um pouco de receio do mercado. É como se fosse assim, eu estava me colocando. Hoje, eles já sabem quem eu sou. Se eles estão me dando uma outra oportunidade, é porque eles querem que eu faça o que eu quiser. Está liberado, eu posso ser eu mesmo, ou seja, vou crescer o Estado, vou inchar o Estado, vou colocar todas as pessoas que eu quero, e todas aquelas pessoas que roubaram, que foram condenadas e que por conta da justiça foram algumas descondenadas, como o próprio Lula, ou colocadas em... eles vão voltar tudo para o governo, e vão fazer as mesmas práticas. Então é por isso que eu tenho muita preocupação com o governo de esquerda novamente no Brasil. Sim, foi até bom você ter falado isso. Outro dia eu vi uma pessoa postando alguma coisa no Instagram sobre a questão do Lula ter sido inocentado. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é isso, as pessoas pegam um texto por aí, né, uma frase solta e não pega aquilo como verdade. A gente sabe que não é assim. Nós estamos numa campanha eleitoral e ontem mesmo, em rede nacional, o Lula falou que eu fui inocentado, né? Quando a pessoa que tem o mínimo de conhecimento, o mínimo de informação, sabe que isso não ocorreu. O que ocorreu foi o seguinte: houve um crime, houve uma condenação em primeira instância, essa condenação ela foi acrescida na segunda instância, ela foi confirmada, ele foi preso, e aí o que aconteceu? O Supremo tinha o entendimento de que a pessoa condenada em segunda instância ia para a cadeia, e o Lula foi. O que o Supremo fez, o Supremo Tribunal Federal fez? Ele alterou essa legislação, mudou o entendimento de que a pessoa presa em segunda instância condenada não ficava mais presa, ela poderia sair. Então, ele foi posto em liberdade, como centenas e talvez milhares de pessoas no Brasil inteiro por causa desse entendimento. Então, continuou o processo e foram feitos vários recursos. O advogado do Lula colocou mais de 50 recursos, não sei. E, a partir disso, em determinado momento, mais de 5 anos depois do Lula ter sido condenado em primeira e segunda instância e outros tribunais posteriores, o que aconteceu? Um juiz, de forma monocrática, que foi o ministro Fachin, o Fachin, abre aspas aqui, que era filiado ao PT, que a gente viu na campanha da Dilma em 2000 para 2014, ele subindo no palanque e falando do movimento do MST, quando ela sumiu depois e indicou a vaga do STF para ele. Então ele foi ser ministro, sem ser juiz, e ele entendeu o seguinte: quase 8 anos depois, que o Lula foi julgado no local errado. Ele não tinha que ter sido julgado em Curitiba, ele tinha que ter sido julgado em Brasília. Então, mudou o entendimento do processo e ele foi posto em liberdade. Todo o processo dele passou para Brasília, só que aconteceu o seguinte: entre o processo vindo daqui, ele chegar até Brasília e começar tudo do zero praticamente, o que aconteceu? Ele já tinha 75 anos. 75 anos, a prescrição de alguns crimes, muitos crimes, depois de 75 anos. Então os crimes dele foram prescritos, ou seja, ele não pôde ser julgado novamente. Aí o que acontece?
O roubo existiu, a condenação existiu, mas ele entenderam, né, que foi julgado na vara errada. Mas o crime existiu. O crime não deixou de existir porque ele prescreveu a pena dele porque mudou de jurisdição, né? Tanto que milhões foram devolvidos pelos delatores, muitas pessoas ainda estão presas por conta disso. Então, há esse entendimento que ele alardeia em todo que é lugar hoje, época de campanha, de que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Quando as pessoas dizem que ele foi descondenado, é verdade. Porque ele foi condenado, né? Ele, na primeira instância, em um dos processos, ele recebeu quase 9 anos de prisão, 8 anos e pouco. Na segunda instância, ainda aumentaram para 12. E depois, né? E na segunda instância, são vários juízes, desembargadores, então eles votaram e ele foi condenado por unanimidade. Então, o crime existiu, mas infelizmente, por conta disso, virou ficha limpa. E está concorrendo de novo. É surreal, né? Surreal. É surreal porque, assim, a própria Bíblia fala, né? O meu povo perece porque falta o conhecimento. Isso. E um conhecimento desse que é só pesquisar, é só buscar na fonte certa. Quem quiser ir pesquisar sobre isso, sobre toda essa questão que o Paulo trouxe, pesquisa, se informa, vai em sites confiáveis, busca a tua informação para você tomar a tua própria decisão por você mesmo, não por influência minha, dele ou de qualquer outra pessoa, mas busca saber, poxa, se o cara já fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. Isso é fato. Agora, o outro cara tá fazendo melhor, vamos dar mais uma chance para ele continuar, vamos acreditar, vamos apoiar, né? E é isso, é sobre isso. Próxima pergunta. Por que escolher Bolsonaro? Bom, no meu caso especificamente, né, eu não posso falar pelos outros, mas no meu caso especificamente, é porque os princípios e valores que ele prega e vem demonstrando nesses 3 anos, quase 4 anos de governo, estão alinhados com meus princípios e valores. Ou seja, aquilo que a gente conversou, ele defende a família, defende Deus, defende pátria, é contra o aborto, é contra a liberação das drogas, é a favor do povo se defender, é a favor da liberdade. Liberdade em todos os sentidos, desde liberdade de expressão, da gente poder estar conversando aqui falando sobre isso, porque se fosse um governo de esquerda e nós tivéssemos essa oportunidade de conversar aqui, eu acho que eu não ficaria tranquilo de falar, né? Apesar da gente não ter um alcance a nível mundial, a nível nacional geral. Ainda, mas o que acontece? Isso, hoje em dia, com rede social, se prolaga. E daqui a pouco, quem é essa pessoa que está falando aqui mal da esquerda? Num governo de esquerda, a gente não tem essa oportunidade. Tem retaliação. Né? A gente tem visto lá na Nicarágua, né, que é o ditador que está lá há mais de 16 anos, agora ele foi reeleito recentemente, porque ele mandou prender 7 candidatos à presidência alegando que eles eram algum ato antidemocrático, alguma coisa. Prendeu os 7. Então ele concorreu praticamente sozinho. Então mais um mandato ele conseguiu. E o que ele está fazendo lá? Está prendendo padre, expulsando feiras, proibiu Dia da Bíblia, que é comemorado na rua dos evangélicos, proibiu procissão de católicos. Então, assim, isso só na área religiosa. Então, se isso tudo acontece lá com um governo de esquerda, um ditador, que é amigo do Lula, né? O Lula incentiva isso, fez vários negócios com ele quando o PT era do governo, influenciando lá, fornecendo dinheiro, empréstimo e tudo mais para Nicarágua, a gente ficaria muito preocupado se tivesse um governo de esquerda aqui. A gente, de repente, já está falando aqui, no dia seguinte a Polícia Federal está batendo na nossa casa aí para a gente responder porque a gente está falando determinadas coisas. Então a liberdade é muito importante. Então todas essas pautas, elas são pautas defendidas pelo governo atual. Então é lógico, se estão alinhados com meus princípios e valores, eu vou apoiar ele novamente, né? Ah, mas amanhã ele mudou de posição. Amanhã ele mudou de posição, eu vou continuar com meus princípios e valores, a gente é contra, mas por enquanto está tudo dentro do que a gente apoia, dentro do que a gente prega. Sim. E por que não escolher o Lula? É quase a mesma resposta, só que no sentido inverso. Por quê? Não é só o Lula, são todos os governos de esquerda que pregam ideologia de gênero, né? Não é a favor da religião, acha que família é uma coisa obsoleta, atrasada, né? Quando a gente sabe que a família é a base da sociedade, sem família não tem sociedade, né? Então, aborto e todas essas outras pautas
E principalmente, eles pregam regulação da mídia, controle de várias formas, ou seja, a gente teve um experimento aqui durante a pandemia, né? A pessoa ficava presa dentro de casa, lojas sendo soldadas para ninguém trabalhar, não importa se a pessoa tinha que trabalhar para comer naquele dia ou não, ficou todo mundo preso. Quer dizer, então, foi só uma amostra do que é um governo ditador. E a gente aqui do Brasil, por mais que tenham falado do regime militar, que foi, né, eu tenho uma certa idade, eu vivi o regime militar. A melhor pessoa para falar sobre isso. Poxa, eu com 17 anos, né, era, sei lá, 76, 77, no meio do regime militar ainda estava no regime militar. Eu andava tranquilo à noite, vinha meia-noite, pegava condução, vinha. Tinha uma certa preocupação, mas era tranquilo, não tinha medo, andava por aí tudo, liberdade, praia. Ah, mas andaram perseguindo. Perseguia quem fazia coisa errada, né? Então, assim, nesse momento, naquele momento, a gente não tinha esse medo todo que a gente tem hoje de, por exemplo, ir daqui, por exemplo, a pé para casa. Eu não posso ir. Ah, vou pegar um Uber. Fico preocupado. Ou seja, é um medo danado. Na época do regime militar, não tinha. Aqui no Rio de Janeiro, falando novamente do Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal, ele proibiu que a polícia entrasse em determinadas comunidades do Rio de Janeiro. Então o crime aumentou, ou seja, os bandidos se fortaleceram. E por que a gente toca no Supremo Tribunal Federal? O novo presidente, o novo mandato, se for o Bolsonaro ou se for o Lula, porque os outros candidatos a gente sabe que está polarizado, que vai ser um desses dois. Então, ou o Bolsonaro ou o Lula vai indicar mais 2 ministros do Supremo. Qualquer pessoa que está acompanhando a gente aqui, que tem um pouco de informação a respeito do que está acontecendo no Brasil, vê que tem todo dia influência dos ministros do Supremo. Eles tomaram o poder para eles, e você imagina se o governo de esquerda indicar mais 2 ministros no nível dos ministros que estão tomando várias decisões aí absurdas. É muita responsabilidade. Então é muita responsabilidade. Então, mais um motivo por que votar num governo de direita, porque vai indicar 2 ministros do Supremo. Então a gente fica muito preocupado. Então o risco de votar no Lula é esse, que além de tudo ele ainda vai indicar mais 2 ministros do Supremo, que só se aposentam com 75 anos. Se ele quer indicar um de 40 anos, vai ficar 35 anos lá no poder. É pesado, realmente. E Paulo, qual é a sua cor preferida? Minha cor preferida? Hoje está sendo verde, amarelo, azul e branco. Muito bom, muito bom. Só pra te contrair. Ó, a gente está chegando no final aqui do nosso debate, da nossa conversa, do nosso podcast. E eu queria te fazer uma pergunta agora. Pode olhar lá para a câmera. Paulo, imagina que você está no debate da Record agora ao vivo, em tempo real, e você tem 40 segundos para defender o teu presidente e influenciar pessoas. Valendo, vai. Gente, olha só, nós estamos aqui há 2 dias da eleição. O candidato, o Bolsonaro, que é o meu candidato, né, ele já provou nesses 4 anos, com pandemia, com guerra na Europa, conseguiu diminuir a inflação, aumentar o produto interno bruto, várias medidas foram feitas, todas essas medidas têm feito com que o Brasil tenha uma percepção, a gente tem visto todos os dias aí nas redes sociais, com quanto ele aglomera de pessoas no Brasil inteiro, essas pessoas estão percebendo o bem que ele está fazendo para o Brasil. Então, se fugir das grandes mídias, Rede Globo, UOL e outras empresas aí que estão fechadas com o governo de esquerda, você vai chegar à conclusão de que Bolsonaro é o melhor para o Brasil. Muito bem! Quase 40 segundos, nem estava contando, brincadeira. Ó, agora um bate e volta. Eu falo uma palavra e você diz o que te representa essa palavra, tá bom? Filhos. Filhos? A maior bênção da vida. Ah, tá chorando. Família. Ah, é o porto seguro. Sem ela não tem sentido existir. Princípios. Ah, princípio é o que norteia a nossa vida. Se a gente não tiver princípios, a gente não consegue fazer nada direito. A gente não tem um norte para a gente seguir. A gente faz o que der na telha sem nenhuma moral. Então tem que ter princípios. Viu? Agora você se emocionar. Até eu estou emocionada também, porque lembrei agora que quando eu conheci Thiago, que meu pai falou assim: Gisele, essa família é uma família muito boa. Valoriza, ama essa família, cuida dessa família.
E eu sou muito grata por ter vocês como família, por ter aprendido tanto princípios e valores de uma família. Isso não estava no script não, mas a gente precisa honrar, né, dar valor às pessoas que passam e transmitem tanto valor pra gente. Voltando aqui no nosso bate-volta, caráter. Caráter assim como princípio. Se a gente não tiver caráter, ou seja, não honrar aquilo que a gente fala, não fizer as coisas certas, né? Uma pessoa sem caráter é uma pessoa que não tem história, que ela é levada pelo vento. Qualquer coisa que faça, se você tem caráter, você vai fazer a coisa certa. Muito bom. Liberdade. A liberdade, como diz o nosso presidente, talvez ela seja mais importante que a vida. Deus. Tudo. Brasil. Acima de tudo. Deus acima de todos. Fechou? Caraca aí. Uau, parabéns. Muito bom. E é isso, gente. A gente encerra por aqui o nosso podcast de Frente com a Gi. Que você possa ter sido abençoado, direcionado através de tudo aquilo que foi falado aqui. E que a partir de agora você reflita sobre a sua decisão, que você pense melhor sobre aquilo que você vai fazer, sobre o voto que você vai ter, né? A oportunidade de votar no dia 3 de outubro, tá bom? Dia 2 de outubro, tá bom? Beijo no coração. Um abraço.